que todos os dias, não só no Natal, nós possamos celebrar o nome de Jesus. Abriu mão da sua glória e semelhante ao homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele nasceu por mim e por você. Ele veio para nos dar vida. Sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Olá! Que seja um belo domingo para nós, né? Um dia de celebrarmos a Deus. Mesmo que você não esteja reunido num prédio, numa igreja, mas que bom que você está aqui me acompanhando nessa reflexão, nessa mensagem, e que Deus venha falar aos nossos corações, ministrar nas nossas vidas. Amém? Seja uma celebração especial, logo após o Natal, né? Nessa semana eu fiz uma pequena série de reflexões da Bíblia, baseada no livro de Isaías, capítulo 9. Não sei se você conseguiu me acompanhar, se você está inscrito lá no meu canal, você recebeu as notificações, né? Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá para receber as minhas reflexões diárias, os meus devocionais. Logo, logo terei uma nova série aí, né? E a semana, então, eu fiz essa série sobre o nascimento de Jesus, baseado lá em Isaías, capítulo 9, verso 6. Né? E foi muito especial, né? Olhar aqueles títulos atribuídos a Jesus, a profecia a respeito de Jesus, e que nós podemos crer nesse Deus maravilhoso, conselheiro, nesse Deus forte, Deus poderoso, príncipe da paz, esse Jesus maravilhoso. E eu não sei como é que foi o teu dia de Natal, né? Hoje é domingo e celebramos o Natal ontem, então não sei se você pôde estar com a família, espero que tenha sido um dia abençoado, né? Aliás, todos os dias são abençoados, não é? Se estamos vivos, se temos amizades boas, se temos as bênçãos de Deus, é certo que nem tudo vai dar certo, vai correr tudo bem, né? Mas mesmo as coisas que não são tão ruins, de certa forma são bênçãos, porque elas vão contribuir para nós estarmos mais junto das pessoas e também mais junto de Deus. As coisas difíceis são como fogo que vão nos aperfeiçoando, diz a palavra, né? Então, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Não somente um dia festivo de Natal, mas uma segunda-feira também. Todo tem um propósito e podem ser bênção na nossa vida, depende de como nós encaramos, como nós olhamos. Na mensagem de hoje eu quero refletir a partir desse texto que meditei durante a semana com vocês, nas mensagens diárias, né? Que é Isaías capítulo 9. Só que nas reflexões eu foquei mais no verso 6. E agora eu quero começar a partir do verso 1 e 2, né, que eu não mencionei nos devocionais, mas eu vou ler agora. Isaías capítulo 9, verso 1 e 2, que diz: Contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz, que é Jesus. Né? Vamos ver isso. Então essa profecia de Isaías, e sobre isso eu quero refletir sobre acabaram os dias, né, de trevas, acabaram os dias de nebulosos, de escuridão, que assim seja na tua vida. Vamos orar. Bondoso Pai, abrimos o nosso coração para a Tua Palavra e queremos recebê-la com fé, com confiança e dispostos a crer e obedecer. Abençoa a minha vida e cada pessoa que me assiste, que seja a Tua Palavra viva e eficaz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O povo, então, na época de Isaías, alguns reis, o povo tinha se afastado de Deus e eles viviam então esse período de trevas. Mas a profecia era uma promessa de que os tempos nebulosos acabariam, né? Os dias nublados e escuros terminariam e nasceria um novo tempo, uma nova era, a era do Messias.
Eu cito um comentário do comentarista Matteo Henry, e ele comentou assim, referindo-se ao capítulo 8, final do capítulo 8, início do capítulo 9, ele diz assim: as primeiras palavras desse capítulo referem-se claramente ao encerramento do anterior, onde tudo parecia negro e melancólico. Eis problemas e trevas e escuridão. Uma situação muito ruim, mas não tão ruim assim, pois, conforme o Salmo 112, verso 4, aos justos nasce luz nas trevas. Amém? E também outro texto do Zacarias que diz: no tempo da tarde haverá luz. Apesar das trevas, né, apesar de tudo, não haverá tal escuridão, né, comenta Mateus, como houve algumas vezes diante do povo. E é interessante, Matteo Henry ele vai comentar que, se nós observarmos que o pior dos tempos do povo de Deus, sempre houve um apesar disso. Estava uma situação difícil, complicada, apesar da desobediência do povo, apesar disso, Deus restaurou, abençoou. Apesar daquilo, né? Então esse apesar disso sempre vem de Deus para nos consolar, para nos animar, né? E é o que Paulo também escreveu aos Coríntios, dizendo: apesar de sermos perseguidos, não somos desamparados. Apesar de ficarmos tristes, entristecidos com a situação, não perdemos a alegria por causa de Jesus. Então isso é um encorajamento para nós. Mesmo quando as coisas estão obscuras, nebulosas, é importante nós lembrar e saber que aquele que criou as trevas, criou a luz, nosso Deus, né? E Deus colocou limite para as trevas e colocou limite para a luz. Deus, quando criou lá em Gênesis, ele disse: até que irão as trevas, até aqui. Até que durarão as trevas, né? Não vão durar além disso. Isso é uma promessa maravilhosa. Saber que mesmo aquelas trevas, aqueles períodos nebulosos das nossas vidas, têm um fim. Porque o nosso Deus põe limite sobre as trevas. Amém? Põe limite. Mas nós podemos aprender também a sair dessa situação de trevas que às vezes nós mesmos nos colocamos, nos enfiamos em situações que acabam trazendo dias nebulosos sobre as nossas vidas. E essa profecia de Isaías que li, né, de capítulo 9, verso 1 e 2, ela se cumpriu em Jesus, porque era uma profecia 700 anos, Isaías escreveu, que vai se cumprir em Jesus. E o apóstolo Mateus, então ele registrou lá no capítulo 4, Mateus 4, verso 13 a 17, Mateus registrou assim: que Jesus, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. E ainda diz que daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, né? Próximo. Perceberam aí, né, a ligação aqui de Isaías com Mateus? Então Jesus é o cumprimento daquela profecia. Como fiz as reflexões, né, do verso 6 de Isaías 9, quando diz que o menino nos foi dado, nasceu para nós, né? Jesus, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. E agora aqui está se cumprindo, conforme registrou Mateus. Jesus veio. Nós vemos aqui no texto que Jesus iniciou, né? Ele iniciou o ministério na Galiléia, e ele teve uma aparição então na cidade de Nazaré, identificando-se como Messias. E ao fazer isso, Jesus até sofreu uma tentativa de linchamento, né, de apedrejamento, conforme Lucas capítulo 4. Também a Bíblia vai mostrar que Jesus morou em Cafarnaum,
E Cafarnaum era uma cidade importante por causa da indústria pesqueira, né? E também tinha um quartel militar romano, com uma central de cobrança de impostos. E por ser uma cidade importante, ela era sujeita, uma cidade fronteiriça, né, entre Tiro e Israel. Por ser uma cidade fronteiriça, ela era sujeita a invasões dos inimigos, né? Por isso o povo que morava lá vivia em constante tensão, né? Não tinham nunca uma paz constante, porque podiam a qualquer momento sofrer alguma invasão. E ao ser próximo também de outros países, vamos dizer assim, eles sofreram com uma mescla do povo. Havia uma mescla, um povo mestiço, né? E até mesmo com um idioma diferente da capital, Jerusalém. E essa região da Galileia passou a ser considerada, por todo esse contexto, mesmo sendo uma cidade importante, por causa desse contexto, passou a ser considerada uma parte inferior do país. Em João 7,41 questionaram sobre Jesus, né, dizendo, será que ele é o Cristo? Pode o Cristo vir da Galileia? Né? Então, tratando com menosprezo. E até mesmo em João 1,46, quando Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, era uma região importante, mas desprezada. E talvez, por causa desse contexto de tensão, né, dessa mescla, da situação, talvez o povo sentia-se um povo diminuído. E as pessoas, ao se diminuírem, passaram a viver uma espécie de trevas, né? De amargura, de depressão, de solidão, sem esperança. O texto que lemos aqui em Mateus diz que o povo que estava em trevas, né? Ou andava em meio às trevas, né? Há pessoas que, infelizmente, continuam vivendo como se tivesse uma nuvem negra sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. A todo momento parece que vai acontecer um temporal. Não é isso que Jesus quer para nós, né? Não é isso. Algumas trevas as pessoas atraem para si, outras se metem em situações. Vamos lembrar o que a Bíblia diz sobre algumas características do que é treva, o que é uma treva, né? E como a pessoa às vezes se envolve com isso. Conforme Gênesis 1:2, diz que as trevas, mostra que as trevas eram um lugar de desordem, né? E há pessoas que estão sempre com a vida que é uma bagunça, né? Em desordem, nas trevas, tudo desorganizado. E aí, como uma vida vai dar certo assim, né? Precisa colocar a vida em ordem. E Deus é um Deus de ordem, que ajuda a pessoa a colocar a vida em ordem. A Bíblia também mostra que as trevas faz uma alusão à maldade, uma alusão a Satanás. Jesus, falando com seus opositores, antes de ser preso, ele disse, eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender, mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão, né, de Satanás. Está em Lucas 22. E também em Colossenses 1:13, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Um reino de Satanás, um reino de trevas, a maldade são trevas. Também a Bíblia vai mostrar que as trevas, conforme João 3,19, revela que a atitude errada das pessoas são obras das trevas, né? Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 13, verso 12 ao 14, dizendo, a noite está terminando e o dia vem chegando, por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Há obras da carne, obras das trevas, né? Atitudes, ações que a pessoa tem que revelam serem trevas. Quando fala-se de trevas, né, também a Bíblia faz alusão a medo, a perigo, inclusive a morte. O Salmo 23,4 diz, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Aleluia, né? Aleluia saber que Deus está conosco, mesmo que vivamos em algum ambiente de trevas, de escuridão.
o Senhor está conosco, nos toma pela mão para nos tirar daquela situação. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que as pessoas sem Deus estão na escuridão. Em Efésios 5,8 ele diz: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Quando falta Deus na vida das pessoas, a pessoa está nas trevas, é o que a Bíblia diz, né? E uma vida sem Deus é uma vida de trevas. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa boa, mas ela está nas trevas, segundo o que a Bíblia diz. Mas a boa notícia do Evangelho é que a pessoa não precisa viver nas trevas, né? O povo lá de Cafarnaum não precisava viver nas trevas. A profecia de Isaías diz: ó, as trevas estão chegando ao fim, porque está vindo a luz do mundo, que é Jesus. Então essa é a boa notícia do Evangelho, a boa notícia do Natal, é que a luz, né, que precisamos, que é Jesus, veio para dissipar as trevas da tua vida. O templo nublado pode virar céu azul, céu aberto, né? E na tua comunhão com Deus. E há promessas aqui na Bíblia sobre a pessoa que vá a Jesus e tem a luz de Cristo em sua vida. Mateus 4,16 diz que a luz resplandece nas trevas, né? Uma provável referência aqui ao sol que refletia no lago, né? E então o povo que andava nas trevas viu a luz. Então essa analogia, né, de Jesus que veio para dissipar as trevas, o sol que brilha e dissipa as trevas. Uma analogia para mostrar o que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Porque a referência principal sobre luz na Bíblia é sobre Jesus. É a referência porque é Deus. Deus é luz e Deus é que criou a luz e Deus é que dá luz para todos nós, né? Então, João 8,12 diz que disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. A pessoa que segue a Jesus foi tirada da escuridão, não anda mais na escuridão, não anda mais no mundo de Satanás, está vivendo no mundo da luz. Então nós não podemos voltar para esse mundo das trevas, né? Porque Jesus é a luz, Ele é a luz. Ele é a luz que precisamos. Se você tirar o sol de sobre a terra, acaba a vida. Então, se você tirar Jesus da tua vida, realmente tu vai viver um mundo de morte, de trevas, né? Mas há outras referências sobre luz na Bíblia importantes para nós. Porque pensa se você não tivesse a luz, né? A luz é que possibilita você de enxergar com clareza as coisas. Mateus 4,16, o nosso texto de referência, diz que o povo que andava nas trevas viu, né? Ou seja, o povo viu. E é somente com a luz é possível enxergar. Quem anda na luz de Cristo terá uma visão clara da vida, uma visão ampla da vida. Vai conhecer os mistérios de Deus e entenderá na vida como ser bem-sucedido. Também, falando sobre luz, a Bíblia dá uma promessa, né, para aqueles que creem em Jesus, uma promessa na vida eterna, e que está em Apocalipse 22:5, que diz que quando nós estivermos na vida eterna, no céu de Deus, diz que ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. O Senhor é luz, não vamos precisar mais do sol, porque o Deus que criou o sol, Ele é maior que tudo, né? E Ele vai ser a nossa luz constante. Outra referência à luz que precisamos é de conhecimento e sabedoria, né, para viver. E isso vem da luz, que é Jesus. Efésios 5,13 diz: e quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Há um provérbio popular que diz, né, traz as coisas para a luz. Ou seja, nós buscamos a sabedoria de Deus para ter clareza das coisas. E o que dá clareza para nós é a própria palavra de Deus, porque ela é a luz, como diz o salmista no Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho.
Se a pessoa está nas trevas, é porque não tem a direção da palavra. Quem está com a palavra tem clareza no caminho que deve andar. Mateus, o apóstolo, escrevendo aqui em Mateus capítulo 4, fazendo essa referência a Cafarnaum e dizendo que o povo viu a luz, foi nessa região de trevas que Jesus escolheu os seus primeiros discípulos, conforme aí Mateus capítulo 4 e também capítulo 9. Foi nessa região que Jesus realizou muitos milagres, curou o servo do centurião, Mateus 8, curou a sogra de Pedro, né, também Mateus 8, curou um paralítico, né, que foi levado pelos 4 amigos até Jesus, Marcos 2, expulsou demônios e fez muitos outros milagres nessa região de trevas. Jesus, a luz, chegou nessa região de trevas. Porém, apesar disso, de tudo que Jesus fez nessa região, infelizmente, muito do povo rejeitou a Jesus. Conforme Mateus 11, 23 e 24, Jesus disse: Deus enviou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. João 3,19, né? Há pessoas que continuam rejeitando a Jesus. Em João 1, 11, 12, lemos que Jesus disse que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus continua amando as pessoas, abençoando, fazendo milagres, revelando o seu amor às pessoas, mas ainda há pessoas que rejeitam, como foi o povo de Cafarnaum daquela região. Estavam nas trevas e preferiram continuar nas trevas. A luz veio a eles, mas escolheram as trevas. Mas a tua vida pode ser diferente. O tempo de escuridão pode acabar, as noites escuras terão fim. Precisa abrir o teu coração, receber o amor de Jesus, né? Um amor que preenche, que satisfaz, que dá paz, alegria e também dá propósito para viver da proposta. Tu sabe por que as pessoas rejeitaram a Jesus? O próprio Jesus disse, né, no texto que eu li em João 13,19, porque ao estar próximo da luz, as suas más obras são reveladas e elas preferem então manter-se escondidas, não querem trazer à luz as suas obras más. Eu já contei essa história numa outra ocasião. Eu lembro que quando eu era criança eu gostava muito de jogar futebol, né? E havia um campinho perto da nossa casa, um campinho de grama, e nós crianças nós jogávamos lá. Aliás, tinha mais roseta que grama. Roseta era um pequeno espinho, quem conhece aí, né? Um pequeno espinho que cravava no pé e doía, incomodava, né? Era assim, mas a gente jogava bola muito, porque a gente amava isso, né? E nós jogávamos futebol até a noite, não enxergava quase nada, enquanto a bola já não enxergava direito, vamos parar, vamos para casa, ou os pais vinham chamar, e aí eu ia para casa, e quando eu chegava em casa, ia tomar banho, chegava no banheiro e tinha luz, aí eu percebia quão suja eu estava. Enquanto eu estava lá no campinho, não via nada da minha sujeira, mas quando eu chegava diante da luz, eu percebia o meu estado. No escuro eu achava que estava tudo bem, que estava tudo limpo, né? Mas na luz eu vi o quão sujo eu estava. Mas a vantagem de se chegar na luz é que eu podia me limpar, né? Podia me lavar, tirar toda a sujeira, e assim acontecia. Mas, gente, há pessoas que preferem andar na escuridão, preferem não trazer para a luz, né, a sua vida, preferem não andar com Jesus, porque se andar com Jesus eu vou ter que mudar de vida, tem coisas que eu faço que são erradas e eu não quero mudar. As suas obras são más e elas preferem continuar nas obras más. Os atos reprovados por Deus. Não querem enxergar a sujeira da sua vida, ou então no escuro não aparece. Sabe de uma coisa? Que Jesus não rejeita quem está sujo. Não, a pessoa que está suja, imunda, Deus não rejeita. Jesus rejeita quem não quer se limpar, porque Ele quer limpar a pessoa, quer transformar a vida da pessoa, mas a pessoa não quer.
Agora, se você que está sujo, assim como eu, pecador, vá a Cristo e Ele vai perdoar os teus pecados, vai te limpar, vai te dar uma nova vida, uma vida limpa dos teus pecados. Não sejamos como o povo de Cafarnaum, muitos rejeitaram a Jesus, muitos escolheram a obra das trevas. Se você identifica em tua vida obras, noites escuras, templo nublado, venha Jesus para mudar de situação. Jesus é a luz e Ele prometeu dissipar as trevas. Então vá a Jesus, Ele é a única luz capaz então de acabar com as trevas da tua vida. Em João 12,46, Jesus declarou: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não permaneça, saia das trevas, venha para a luz, venha para ter uma vida diferente com Jesus. Agora, se você vem a Jesus, deixa eu te dizer, não basta você vir a Jesus, você precisa ter as atitudes de Jesus, precisa aprender com Jesus. A pessoa pensa que, se eu vou para Jesus, agora eu recebo um atestado um certificado, um atestado de bom antecedente, não importa o que eu fizer, então tá tudo certo. Não. No momento que vamos a Jesus, precisamos passar a ter o caráter, as atitudes de Jesus. Continuar andando na luz, permanecer na luz, não voltar para as trevas. Mas infelizmente há pessoas que quando as coisas começam a andar bem, tudo está indo bem, se descuidam e passam a fazer coisas que trarão consequências ruins no futuro. Oséias 8,7 diz que quem semeia vento colherá tempestade. Se você semeia intriga, tu vai colher coisa ruim na tua vida. Se você semeia pecado, vai colher pecado. Nós vamos colher. Então, semeie luz, semeie na luz, semeie atitude de Jesus para ter os frutos de Jesus. Amém? Nós somos chamados para a luz, mas, queridos, nós também precisamos olhar o que tem de trevas em nossas vidas. Há trevas que cabem a nós retirarmos. Há caminhos escuros que precisamos nos desviar. Satanás está sempre colocando para nós oportunidade de trevas. Saiba que quando você crê em Jesus, a venda dos teus olhos é tirada, Então tu não estás caminhando mais com uma venda nos olhos, não estás caminhando no escuro, palpando para saber como é que anda, não. Você está na luz. E então que você tenha sabedoria para se desviar do caminho das trevas, para não ficar nas trevas. Jesus quer fazer milagres na tua vida, e vai fazer milagres na tua vida, mas que esse milagre não seja só um ato poderoso de Deus, que seja um ato de Deus, um milagre para te unir mais a Ele, que você declarar o senhorio dEle na tua vida, o amor a Ele. Entregue tua vida ao Senhor, faça a oração como o salmista no Salmo 18 orou: ó Senhor, ilumina as minhas trevas, dissipa as minhas trevas, que o tempo de escuridão acabe, Senhor, que as nuvens escuras sejam retiradas, que se acabe, termine de uma vez por todas as trevas da minha vida. E eu escolho viver no caminho da luz e permanecer em Cristo no caminho da luz de Cristo. Amém? Deus abençoe essa palavra em teu coração, que assim seja na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Pai, te damos graças por essa palavra abençoada. O Senhor traz a tua palavra como luz para o nosso caminho. Realmente o Senhor nos orienta a viver, a dizer não para as trevas, a escolher a luz de Jesus, a escolher o caminho do dia, claro, uma vida de retidão, ter as atitudes de Jesus. Ó Deus, que se há trevas em nossas vidas, que sejam tempos delas serem dissipadas, que os tempos nebulosos, que as nuvens escuras sejam retiradas e que raie a luz sobre as nossas vidas, que vivamos, ó Pai, também como luz para esse mundo, para que outras pessoas conheçam a Cristo através de nós, que a luz
que vem de Jesus, que nós sejamos como espelhos, que a luz que vem de Jesus reflita através de nós e ilumine o caminho de outras pessoas, da nossa família. Oh Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os pecados de cada um, limpa, Senhor. Nós queremos andar na luz para que as más obras que fizermos venhamos abandoná-la, sermos perdoados pelo Senhor e andarmos no caminho que o Senhor escolheu, um caminho perfeito, maravilhoso. Assim confiamos nossas vidas ao Senhor, agradecidos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. E assim confiamos que continuará, aleluia, em nome de Jesus. Amém? Assim como foi um abençoado Natal na tua vida, e que tenha outros dias, né? O Natal é conhecer a Cristo, então estamos conhecendo a Cristo todos os dias. Que nessa segunda-feira seja um dia de tu conhecer mais a Jesus, e assim todos os dias. Um abençoado dia, uma abençoada semana, e que a luz de Cristo brilhe na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Um beijo carinhoso a todos. Tchau.